Som, você me ouve e agora você me vê. E aí, pessoa, tudo bem contigo? Riz por aqui pra gente resolver juntos a questão 54 do Enem de 2014. Quer tentar mais uma vez? Então pausa o vídeo agora, que eu vou resolver com você. Em 3, 2, 1. Vem! Questão do Enem é a estratégia começar de baixo para cima. Em uma fiscalização rotineira, o teste, não faço ideia de qual seja, mas esse teste apresentou um valor de 1,9. O exercício pergunta qual o comportamento do raio refratado. Bom, vamos ter que olhar para o enunciado já caçando essas informações. A gente tem que procurar ali alguma coisa falando sobre um teste e que envolva refração da luz. Bora! Uma proposta de dispositivo capaz de indicar a qualidade da gasolina vendida em postos e, consequentemente, evitar fraudes, poderia utilizar o conceito de refração luminosa. Então a gente consegue perceber a qualidade da gasolina usando refração. Nesse sentido, a gasolina não adulterada na temperatura ambiente apresenta razão entre os senos dos raios incidente e refratado igual a 1,4. Desse modo, fazendo incidir o feixe de luz proveniente do ar com ângulo fixo e maior que zero, qualquer modificação no ângulo do feixe refratado indica adulteração no combustível. Então é um teste da qualidade da gasolina usando refração da luz. Você joga a luz na gasolina, vai sofrer refração. E você sabe como que a luz se comporta na gasolina não adulterada. Se o comportamento for diferente desse, você já sabe, opa, tem alguma coisa estranha com a gasolina. Num teste de gasolina com qualidade, a razão entre o seno do raio incidente e o raio refratado é de 1,4. Para o teste que foi feito, essa razão deu 1,9. O exercício quer que a gente descubra o que aconteceu de diferente com o raio refratado para essa segunda amostra de gasolina. Bora lá? A gente tem aqui duas situações, né? A situação da gasolina não adulterada e a situação da gasolina adulterada. E a gente precisa fazer um comparativo entre elas para chegar na alternativa correta. Então, eu vou trazer para você essas duas situações aqui e a gente vai analisar juntos para ver o que está acontecendo. Começando aqui do lado com gasolina não adulterada. Foi dito para a gente no enunciado que quando a gasolina é de boa qualidade, a razão entre senos é igual a 1,4. Primeiro vamos identificar o que está acontecendo. O teste consiste em você pega um feixe de luz e você faz esse feixe de luz incidir na gasolina. Ele vem vindo do ar e ele vai mudar para a gasolina. Aqui é a nossa gasolina não adulterada. O que vai acontecer? Bom, aqui tem um pouquinho de cultura, tá? O ar e o vácuo são aqueles meios que têm os menores índices de refração. O índice de refração deles é igual a 1. Todos os outros meios oferecem mais dificuldade à passagem da luz. Tem índice de refração maior do que 1. Então, o nosso raio de luz está indo do meio menos refringente para o meio mais refringente. Ok? E quando isso acontece, lá das nossas aulas de refração, quando eu vou do menos refringente para o mais refringente, a trajetória do raio de luz, do menos para o mais, aproximais, se aproxima da reta normal. A nossa reta normal é essa reta perpendicular à fronteira de separação que passa pelo ponto de incidência. O raio de luz deveria seguir essa trajetória aqui, mas como é do menos para o mais aproximais, a trajetória vai ser desviada de tal forma que ele se aproxima da reta normal. Aqui nós temos entre o raio incidente e a normal o ângulo de incidência, e entre o raio refratado e a normal o ângulo de refração para essa primeira situação, ok? Então a gente tem essa gasolina aí não adulterada e um raio refratado que forma com a normal um ângulo de refração R'1. O que o exercício disse? A razão entre os senos dos raios incidente e refratado igual a 1,4. O exercício podia estar com o enunciado um pouquinho melhor, né? Porque não existe seno de raio, existe seno de ângulo. A razão entre os senos dos ângulos de incidência e de refração é igual a 1,4. Então, para essa situação aqui, a gente tem o seguinte: o seno do ângulo de incidência e sobre o seno do ângulo de refração R'1
Isso aqui vale 1,4 quando a gasolina é de boa qualidade. Ok? Vamos pensar agora na gasolina adulterada? Vem, a gente vai escrever agora a nossa análise para gasolina batizada. E aqui, qual que é a ideia? A gente vai jogar um raio de luz na gasolina e vai perceber que o comportamento não é aquele. E aí a gente vai ter a prova ali de que, opa, mexeram nessa gasolina. O nosso raio de luz, ele vai chegar na fronteira de separação com o mesmo ângulo de incidência, justamente para que a gente possa fazer o comparativo, né? O enunciado até disse, é um ângulo de incidência fixo. Então a gente tem aqui o ar do lado de fora, meio menos refringente, a gasolina aqui de baixo, meio mais refringente, e o ângulo de incidência continua sendo o mesmo. Bom, do menos para o mais, aproximais. A trajetória se aproxima da reta normal. Mas será que agora o raio refratado ele está ainda mais perto da normal? Ou será que ele vai desviar só um pouquinho da trajetória original? Para essa situação aqui da gasolina adulterada, a gente sabe que o seno do ângulo de incidência sobre o seno do novo ângulo de refração vai ser igual a 1,9. A gente vai precisar fazer uma pausa para comparar as duas e chegar numa conclusão. Vem, dá uma olhada na parte matemática. Dessa expressão aqui da esquerda, a gente pode escrever que o seno do ângulo de incidência é igual a 1,4 vezes o seno do ângulo de refração. E dessa expressão da direita, o seno do ângulo de incidência é 1,9 vezes o seno do ângulo de refração na nova situação. O ângulo de incidência não mudou. Então o seno do ângulo de incidência também não mudou. Este negócio aqui, ele é igual a este negócio aqui. A gente pode fazer uma igualdade entre essas duas expressões, entre essas duas coisas que a gente encontrou aqui. De que jeito que a gente vai igualar? Bom, eu vou escrever que 1,4 vezes o seno do ângulo de refração para a gasolina não adulterada é igual a 1,9 vezes o seno do ângulo de refração para a gasolina adulterada. Como a gente está interessado na gasolina adulterada, vamos isolar esse cidadão aqui. Eu vou escrever que o seno do ângulo de refração na segunda situação, gasolina batizada, é 1,4 vezes o seno do ângulo de refração para gasolina boa, dividido por 1,9. Pensa comigo? 1,4 dividido por 1,9, isso aqui não é um número menor do que 1? Então, o seno do novo ângulo de refração é uma coisa menor que 1 vezes o seno antigo. O seno do ângulo de refração vai diminuir nessa brincadeira. Como eu estou multiplicando por um número menor que 1, a coisa diminui. Olha o que a gente chegou de conclusão, que o seno do novo ângulo de refração é menor que o seno do ângulo de refração antigo. No primeiro quadrante, para ângulos entre 0 e 90 graus, a função seno é crescente. O que eu quero dizer com isso? Quanto maior o ângulo, maior o seno. Seno de 0 vale 0. Seno de 30 vale meio. Seno de 45 graus, raiz de 2 sobre 2, mais ou menos 0,7. Seno de 90 graus vale 1. Quanto maior o ângulo, maior o seno. Eu também posso falar o contrário. Quanto menor o ângulo, menor o seno. Então, se o seno de R'2 é menor que o seno de R'1, a gente acabou de concluir que o ângulo de refração para a gasolina adulterada vai ser menor que o ângulo de refração para a gasolina de boa qualidade. Vem, vamos levar isso para o desenho? Esse é o ângulo de refração para a gasolina boa. Aqui, o ângulo de refração é menor. Então, o raio de luz refratado vai estar ainda mais perto da reta normal. Dá uma olhada na diferença? Olha como o meu ângulo de refração aqui é um ângulo pequenininho em comparação com o ângulo de refração para a gasolina não adulterada. Então, por conta da mexida na gasolina, o raio de luz se aproxima ainda mais da reta normal, indicando que a gasolina foi adulterada.
procure por uma alternativa que fale isso. Bom, o raio de luz se aproximou da normal à superfície de separação, perpendicular à fronteira de separação. A alternativa correta é a letra E. Só por desencargo de consciência, vamos ver por que as outras estão furadas? Letra A, mudou de sentido? O raio de luz ele não voltou para o ar. Mudar de sentido é ele estava indo para a gasolina e ele voltou para o ar. Não, isso daí não vai acontecer. Sofreu reflexão total? Então, para ter reflexão total, a luz tem que ir do meio mais refringente para o menos refringente. E nesse nosso teste, ela vai do ar para a gasolina. Ela vai do menos para o mais refringente. Reflexão total só acontece quando a luz vai do mais para o menos refringente e o ângulo de incidência é maior que o ângulo limite. Então, a letra B cai fora. Atingiu o valor do ângulo limite? Ângulo limite é uma coisa definida só para reflexão total. E a gente já viu que não tem reflexão total porque não está indo do mais refringente para o menos refringente. Então a gente não pode falar de ângulo limite nesse contexto. E direcionou-se para a superfície de separação? O raio de luz ele fez isso aqui, depois ele voltou para a superfície? Também não. A nossa alternativa correta é a letra E. Aproveita para deixar sua curtida, se inscrever no canal e ativar as notificações. Assim, você fica sabendo quando um novo vídeo for postado. Agora é contigo. Bons estudos e até a próxima. Beijo, pessoa!